Olá a todos, meu nome é Bruna Velasquez, eu sou professora da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, também sou professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental. Nesses dois programas eu oriento alunos de mestrado e doutorado no objetivo principal do laboratório que eu coordeno. Então eu coordeno o Laboratório de Neurofisiologia e Neuropsicologia da Atenção, que fica localizado no campus da Praia Vermelha, dentro do Instituto de Psiquiatria. E nele, nós procuramos identificar biomarcadores eletroencefalográficos em situações específicas, seja esses biomarcadores relacionados a alguma doença psiquiátrica, então seja um transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, ou biomarcadores relacionados à reabilitação e intervenção em indivíduos que tenham algum diagnóstico ou em algum transtorno específico dentro da psiquiatria. Além disso, a gente tem uma outra linha de pesquisa dentro do laboratório que atende as pessoas interessadas em investigar quais são marcadores cognitivos e motores da prática esportiva. Então, uma área bastante investigada dentro do esporte e exercício é o papel da prática de exercício no desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. O que seriam então esses biomarcadores? Numa linguagem bem simples, seriam alguns pontos ou marcadores, alguns sinais específicos que mostrariam alguma alteração no cérebro, e essa alteração, por se repetir em indivíduos da mesma população ou indivíduos submetidos a uma mesma intervenção, eles seriam um indicador de que esse sinal ele estaria associado com aquele aspecto, seja uma medida específica cognitiva, seja uma medida motora específica. E ele é biológico, então por isso ele é um biomarcador. Então o que seria um exemplo específico? A ferramenta que a gente utiliza é a eletroencefalografia. E a eletroencefalografia, alguns já devem ter ouvido falar, são alguns eletrodos que são colocados na cabeça e mede a diferença de potencial elétrico entre que uma população de neurônios ela é capaz de produzir. Então vocês devem já saber que os neurônios eles têm alguns níveis de comunicação e uma delas é essa comunicação elétrica. Bom, essa diferença de potencial ela pode ser traduzida em medidas associadas a frequências, Então a gente tem algumas frequências como alfa, beta, delta, teta e gama. E essas frequências elas são investigadas a partir de medidas específicas, como por exemplo, potência absoluta. Então, a potência absoluta, que talvez seja mais simples de eu falar, é a quantidade de atividade ou de energia naquela frequência que eu tenho em um determinado momento. Então, a gente investiga, seria esse então um biomarcador, e a gente investiga o quanto uma determinada frequência em áreas específicas ou na comunicação de áreas específicas podem ser associadas a um momento, como, por exemplo, a prática de exercício ou ao desenvolvimento cognitivo de uma criança, quando a gente está abordando a linha de pesquisa voltada para exercício e esporte. E de outra forma, a gente pode também identificar qual seria a frequência, a medida do EG e a própria área relacionadas com alguma alteração eletrofisiológica, identificando aí esse biomarcador, em indivíduos com algum transtorno psiquiátrico, como por exemplo, transtorno bipolar. Então, dentro dos transtornos psiquiátricos, esses são os principais grupos que investigados lá no laboratório, que são os transtornos de ansiedade e transtorno bipolar. E a ideia geral, então, dos alunos que chegam para fazer mestrado e doutorado é que eles sejam inseridos em uma dessas duas linhas. Bom, essa é a minha atividade de pesquisa, eu vim aqui um pouco apresentar o laboratório e assim que a gente voltar às atividades presenciais, espero recebê-los para mostrar um pouco do que a gente faz no dia a dia. Um abraço a todos.